importante, que seja importante para ser considerado, vocês me falam, tá? Todo mundo está conseguindo enxergar a tela do computador, o slide? Deixa eu abrir aqui. Sim, né? Beleza? Dá para ver. Tá. E agora escapou o negócio. Milton, o mapa mental, se for feito, bem feitinho, pode ser feito à mão? Pode. Eu pensei nisso também, né? Mas era, na verdade, um desafio, porque eu acho que a questão no computador, vocês devem ter problemas, né? Eu acho que pode, né? Acho que pode. Pode sim. Mas é a sugestão que eu dei aqui desse programa, tá? Pode sim. Tá certo. Professor, aquele encontro individualizado com o senhor vai ser que dia? Tem um horário que o senhor deixou marcado na semana? O quê? Aquele encontro individualizado para o aluno? Vai ser. Eu resolvi fazer depois da aula, tá? O encontro individualizado. Ele é 1/3 do horário de aula. Essa disciplina é 60 vezes. Seriam 20 horas, mas enfim. Depois do horário de aula, eu vou esperar, vou aguardar em cada momento, e aí a gente pode. Eu vou deixar esse horário individualizado para não ter que criar mais um link para enviar para vocês. Mas nada impede que outro horário que esteja disponível a gente possa conversar também, tá? No WhatsApp, a gente pode conversar por áudio, ou para depois da aula, porque a gente já está aqui no vídeo, e aí a gente pode conversar, tá? No finalzinho. Pode ser assim? Eu pensei assim, para não criar, ou se vocês que desejarem um outro momento, também pode ser. Achar que vai prejudicar vocês no final da aula, porque você já... Por mim, pode ser assim. O encontro individualizado, né? Então vai ser por essa via, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, né? Vou tentar replicar coisas que estão lá, e eu acho que é isso. E se tiverem alguma sugestão, tá? Podem colocar para mim também, né? Algum tipo de dinâmica que vocês veem de outras disciplinas que funciona, também vocês podem sugerir. Porque essa semana para mim foi muito difícil com relação a essas matrículas, com relação a alunos externos e deixar tudo o Moodle tudo certinho lá para vocês. Vou falar para vocês sobre doenças, né? Doenças de plantas, então, sem dúvida alguma, eu estava falando para vocês sobre paixão, e doenças de plantas para mim não é trabalho, para mim é uma paixão sem fim. Então, se eu tivesse que ficar só fazendo isso na minha vida, isso seria motivo de muita felicidade, e é muita felicidade porque é uma decisão que eu tive na minha vida de abraçar uma profissão que foi a agronomia, que eu gosto muito. Ontem eu estava pensando sobre isso, por que eu escolhi a agronomia? Tem a ver com um histórico familiar, tem a ver com a minha mãe, e todas as histórias que eu ouvia, e que eu tenho muito orgulho disso, né? É uma família humilde, pobre, e que me deu e que me ajudou no processo de escolha de algo que eu me identifico muito, que é estudar, que foi estudar agricultura, né? Estudar agronomia, e dentro da agronomia eu me identifiquei com uma área da ciência que era patologia. Então, encontrei pessoas que me estenderam a mão e que eram imensamente bondosas no sentido de me dar oportunidades. E aí, é claro que a gente, quando é jovem, a gente está num processo de construção, de amadurecimento, e aquilo fez, né, você, uma pessoa que nunca tinha oportunidade nenhuma, e de repente chega dentro de uma universidade e encontra pessoas que casam ideias e que lhe estendem a mão e que conduzem, né? A gente chama de pais científicos que conduzem de uma maneira tão veemente que a ponto de introgredirem dentro de mim
essa paixão que é estudar as doenças de plantas. Então, eu sou um professor extremamente, eu gosto de me dar esse adjetivo, extremamente apaixonado por isso, e eu adoro o que eu faço. E não tem freio de número de horas. Se eu tiver, né, ontem, por exemplo, de ontem, essa noite não, mas a noite passada eu passei a madrugada estudando sobre fitopatologia para dar uma palestra a tarde inteira no NB. Então é algo que me dá muito prazer e é muito desafiador. Uma área que tem muito conhecimento e eu não sei nem a metade daquilo que eu deveria saber sobre doenças de plantas. Então a gente sempre fica estudando à medida que a gente vai envelhecendo. É claro que a gente vai tendo uma bagagem maior, vivências maiores, mas é uma área, sem dúvida alguma, bastante desafiadora. Então, eu vou falar sobre conceitos, sobre o ciclo das relações patógenas no hospedeiro um pouquinho, falar sobre hospedeiros e, né, princípios gerais, né, que tem a ver com a doença. Então, aqui, com relação ao conteúdo, vou falar sobre conceitos, né, na verdade, o foco principal aqui é fortalecer mais conceitos do que os outros tópicos que a gente vai ter aula exclusiva sobre importância, sobre o ciclo das relações, né, sobre princípios gerais de controle, também tem uma aula exclusiva para esse tópico, né. Então, o livro texto de fitopatologia é esse aqui, né, então esse aqui é um livro de terceira edição, mas esse aqui o livro que está no slide é um livro antigo que precisa ser atualizado, mas eu não vejo, muitos alunos perguntam, professor, eu posso comprar, às vezes é R$50, R$40, um livro mais barato, né, de fitopatologia, uma versão mais antiga, porque ele é muito caro mesmo, às vezes acho que ele deve estar dentro da biblioteca da UFV também, um outro local, se vocês quiserem comprar, tem muitos livros de agricultura muito interessantes lá, de outras áreas também, além do livro de fito, né, vocês podem encontrar lá. E deve ser uma faixa de R$300, R$400 esse livro. Então, é muito caro, né, para quem é estudante, para quem está lutando. Eu sei que muitos de vocês, ao mesmo tempo que vocês estão estudando, vocês também trabalham, né, para conseguir um dinheiro para se manter. Tem inúmeras pressões, mas a vida é essa, né? Não adianta, assim como vocês trabalhavam quando vocês estudavam, todos nós estamos, né, professores também, quando éramos estudantes, é o ciclo. Se a gente não tem dinheiro, a gente trabalha e estuda, e isso faz com que a gente seja muito fortalecido. Eu, pelo menos, eu acho que passar períodos difíceis durante a graduação me tornou uma pessoa muito mais forte, muito mais atitude, com mais atenção, né, para resolver problemas, questões, né, porque a primeira coisa que a gente tem na nossa vida, quando falta dinheiro, a gente começa a tirar coisas, né, e às vezes até o estudo fica sendo deixado de lado, né? Mas isso, pelo menos para mim, sempre foi meio que paralelo à minha condição. Eu poderia ganhar pouco, mas eu sempre sabia que o objetivo principal era estudar. Então, esse livro é uma versão mais antiga, que vocês vão encontrar. Aqui, esse é um exemplo. E aqui o plano patológico que eu falei para vocês, outro livro, né, é importante, que eu mostrei, e o volume 2 do manual, que seriam as doenças das culturas. Então, comecem a cada aula a se familiarizarem com as doenças e os agentes causais. Eu vou começar a mostrar alguns sintomas em algumas aulas e discutir isso, sintomas, né, principalmente das doenças nas principais culturas, e no campo também, né, colocar lá dentro do grupo foto de sintomas e tentar a gente discutir, ou até mesmo vocês discutirem a respeito do que, dessa anormalidade, né, nessa foto da capa desse livro, vocês estão vendo uma anormalidade, algo que está fugindo da condição normal de uma planta, que tem um fundo biótico, né, e que é o que a gente chama de doença, né. Então, a doença é representada por essa infecção, por esses agentes microscópicos que evoluíram, né? Então, um organismo que causa uma doença de uma planta, ele adquiriu esse status com o tempo, não foi de uma hora para outra. E aí esse status, essa capacidade de se conectar às células dessa planta, fez com que ele desenvolvesse sintomas particulares e específicos nos vegetais. E aí esses sintomas, que na aula de sintomatologia,
o nome dado específico, a gente vai falar na aula de sintomatologia. E o volume 2, ele vai justamente descrever isso. Então, é muito interessante, vocês gostam de soja, gostam de feijão, então vai lá, pega esse livro, vai lá e estuda, eu vou colocar os 2 livros para vocês, estuda as doenças, faz uma leitura disso, né? Leituras, elas são muito interessantes, dessa história, né, que você lê uma vez, depois de um certo tempo, lê a mesma coisa, começa a enxergar coisas que você não tinha visto antes. Então, leia doenças da soja, doenças do feijão, doenças do milho. Então, é algo que tem a ver com o processo de formação, que tem a ver com as culturas que fazem parte da sua região. Aquilo valorize as questões culturais. Eu passei a minha infância toda, a minha vida toda, produzindo milho na fazenda do meu avô, do meu tio. Então, valorize, tenha orgulho desses laços familiares, e aí associe esse orgulho com aprendizado, com conhecimento. Né? Olha que interessante, e você viveu isso e no passado, e estudar coisas agora no futuro que tem a ver com o seu passado. Isso tem a ver com conhecimento, com esse processo de construção. Então, o nome fitopatologia, né, a definição, fito quer dizer planta, patos quer dizer doença, e logos quer dizer estudo. Então, a fitopatologia é o estudo das doenças de plantas, e essa doença, eu vou falar para vocês mais à frente, né, o que caracteriza esse agente. Então, essa doença, ela tem inúmeros nomes, dependendo do autor, eu mesmo posso falar vários conceitos, né, várias vezes na disciplina eu vou falar de diferentes formas o significado do que é a doença. Então, esse mau funcionamento dessas células e esses tecidos, e aí um conjunto de tecidos são órgãos, que vão ter consequências nos órgãos desse vegetal, desse hospedeiro, que representa a planta. Aqui a gente vai falar de doença de planta. Então, ele vai resultar de uma irritação por um período muito longo. Olha o que a palavra fala, por uma irritação contínua, tá? Uma contínua irritação por um agente patogênico, tá? Então, doença, aqui, que às vezes eu vejo os alunos se surpreenderem de acharem que doença abiótica, né? Quando a gente fala do conceito de doença abiótica, a falta de nutrientes, vocês estão fazendo uma disciplina do 5º período, com a Dalcimar, nitrogênio, fósforo, potássio, boro, manganês, molibdênio, cálcio, todos esses nutrientes, eles não são agentes infecciosos, eles vão provocar sintomas que vocês, como agrônomos, vão ter sempre desafios para poder separar o que é uma doença provocada por um micróbio, por um micro-organismo, um fungo, uma bactéria, um vírus, um nematóide, ou uma doença abiótica que não tem esse agente infeccioso que provoca essa irritação contínua, né? Então, então ele vai ficar por um longo tempo provocando distúrbios, e aí resta saber você, como agrônomo, ir no campo e conseguir detectar esse distúrbio contínuo por esse agente patogênico, doença biótica, ou esse agente não patogênico, doença abiótica ou fator ambiental. Eu dei um exemplo da história do nutriente, mas tem a história do raio, tem a história de déficit hídrico, ou excesso d'água, e todas as questões que envolvem outras áreas da agronomia, a fitotecnia, por exemplo, ou que envolvem processos de manejo, né, aplicação de inseticidas que vão provocar, né, você errou na cauda, a cauda ficou ácida, aí provocou queima da folha, fitotoxidez. Então, é um elemento que não tem um agente biótico, então, e que também é estudado pela fitossanidade. Tá? Então, esses sintomas, todas essas irritações contínuas, elas vão resultar no que a gente chama de sintomas, né? Vai conduzir ao desenvolvimento desses sintomas. E olhar e caracterizar esses sintomas é uma forma de você fazer um monitoramento para que você consiga detectar essa doença no campo. Então, o mau funcionamento pode resultar nesse dano que pode ser parcial, então, às vezes uma planta não morre totalmente naquela planta, ou então ela vai demorar, ou então ela vai ter mais de um tipo de sintomas no decorrer do seu ciclo, ou ela pode ter a morte dessa planta, ou partes dessa planta, provocada por essa ação, por esse mau funcionamento de tecido ou de célula.
Então, uma folha com uma lesão, vocês vão ter um processo, né, de infecção inicial, e aí, à medida que ele vai avançando nesse conjunto de células, vai expandindo uma área de tecido. Cada doença tem uma área de tecido que é afetada, que ocorre a morte celular diferente, né? Algumas lesões, elas são muito localizadas, mas nem por isso é tão importante. Por exemplo, uma cercosporiose, às vezes em algumas plantas, ela tem uma severidade de 15%, 20%, mas só que ela induz a planta a ter abscisão foliar, perda da folha. Já outras doenças têm 80%, 90%, 100% da área da folha afetada. Então, são formas, modos de operacionalizar a infecção e causar dano, e as consequências são diferentes. Às vezes, as consequências podem ser as mesmas, mesmo com áreas de tecido tão diferentes como a gente vai encontrar no campo. Algumas doenças com uma severidade tão baixa, mas que provocam um dano tão igual à produtividade, né? Um dano à produtividade igual a um caso de uma doença em que tem uma expansão de área de tecido afetado maior. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Tá? Se quiserem, marquem. Eu vou colocar aqui o chat. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Podem falar, tá? Às vezes, hoje eu acordei meio bravo, né? Já começou a primeira aula brigando com vocês, né? Tadinhos de vocês. Mas se tiverem alguma dúvida, tá? Ou coloca aqui no chat, ou lá no WhatsApp. Eu vou tentar sempre dar algum tipo de resposta, ou lá, às vezes algumas pessoas escrevem no reservado, tento colocar as respostas para vocês. Mas você já me conhece um pouco, já entende que, na verdade, a minha briga com um aluno é aluno que... porque a questão é, eu tenho muita preocupação com a formação de vocês. Ô, com o tipo de pessoas que vocês vão se formar, só isso. Você começou dando esporro, eu falei, tava até com saudade de levar esse esporro. Tá. Não, mas vocês me entendem aonde eu quero chegar, né? Eu não estou falando, não estou discutindo pessoas, eu estou discutindo procedimentos só. Que eu tenho muita preocupação que vocês estejam, principalmente agora, tem um degrau a mais que essa história da pandemia, de a gente estar à distância, e que a questão do aprendizado, de a gente conseguir dialogar, né, estabelecer um link. Às vezes nem sempre eu consigo estabelecer um link com vocês. Sobre os agentes causais, como eu falei para vocês, né, existem dois grandes grupos de doenças que já está no testezinho de vocês lá, né, existem doenças que são chamadas bióticas, que são provocadas por fungos, por bactérias, por vírus, por nematóides, por fitoplasmas e espiroplasmas, lembrando que fitoplasmas e espiroplasmas são tipos de bactérias sem parede celular, tá? Às vezes as pessoas confundem com vírus, não tem nada a ver com vírus, tá? Lembrar, vocês acho que agora é uma turma que vai lembrar mais de fitoplasma e espiroplasma, por causa da história, de ser famosa a história do enfesamento do milho, né, enfesamento vermelho e pálido do milho, que é causado por um procarioto que obstrui o vaso condutor do milho, que esse procarioto, ele é introduzido na lavoura de milho pela cigarrinha, tá? Vírus viroides são viroide é um vírus menor, em que o genoma dele é um pouquinho menor, um vírus de RNA de um genoma um pouquinho menor, e existem alguns protozoários, no Brasil se estuda muito pouco protozoários, ou se denomina muito pouco, dá essa nomenclatura mais reduzida para esse grupo de patógenos. Mas, em outras palavras, são fungos pertencentes ao reino protozoa que afetam doenças nas plantas. Um exemplo disso é a história do Plasmodiophyra brassica. Se você for parar para pensar, Plasmodiophyra brassica, ele, no passado, ele é dito como um falso fungo, e que hoje ele foi colocado dentro desse reino protozoa, porque ele tem uma fase do corpo em que o talo é ameboide. Então, todos aqueles conhecimentos, leituras sobre fungo, bactéria, vírus e nematóide, lá da microbiologia geral, eles vão ser muito importantes aqui para a nossa disciplina. Então, quem quiser fazer uma leitura, vai ser muito bem-vinda você fazer uma leitura sobre cada um desses grupos. Ah, professor, eu não gosto de fungo, bactéria, enfim, trabalha então dentro dos espaços que você gosta. Você está trabalhando, fazendo estágio com um nematóide,
vai lá e faz uma leitura sobre nematóide, o capítulo do manual de nematóide. Me peçam, eu envio para você do manual do volume 1. Eu tenho aqui, envio para você o manual. O manual, esse vermelho inteiro está escaneado. Eu tenho todos os capítulos. Então, à medida que surgirem as demandas, né, eu posso mandar o sumário, e aí vocês vão escolhendo e vão lendo esses livros, ou vão comprando, enfim, como vocês acharem melhor. Coloquem dentro do Dropbox de vocês, né, da nuvem de vocês, esses livros, façam uma coleção de livros virtuais. E as doenças abióticas, né, que aí não são agentes infecciosos sobre as plantas, baixa fertilidade, deficiência hídrica, toxemia de insetos, né, poluição do ar e outros, são ações que vocês vão encontrar que representam um todo de doença. Então, doença se divide em dois grupos, doenças bióticas e doenças abióticas. Doenças provocadas por micro-organismos fitopatogênicos, doenças causadas por agentes abióticos que a gente está falando. Lembrando que existem micro-organismos que não são fitopatogênicos, ou seja, micro-organismos que não causam doenças de plantas. Então, pré-requisito para que ocorra doença de plantas é um tipo específico de micro-organismo que causa doença, tá? Ou seja, existem micróbios inúmeros na natureza. Um grupo deles coevoluiu para ser parasitário e provocar os sintomas nas plantas. É desse grupo de micro-organismos que a gente está falando, que ao invés de chamar de micro-organismo, eu chamo de fitopatógenos, tá? Fitopatógenos são micro-organismos que coevoluíram para causarem doenças bióticas nas plantas. É disso que a gente está falando. Então, dos danos que provocam, né, que vocês vão encontrar nas plantas, vocês vão encontrar aqui duas relações que a gente chama. Uma irritação contínua, que eu já tinha falado para vocês, que vocês já podem associar essa palavra à doença de planta. Então, as doenças de plantas provocam uma irritação contínua versus uma irritação momentânea. Então, em que vocês têm, que tem a ver com a disciplina de entomologia, que tem a ver com as injúrias, o termo que o Flávio utiliza, né, ou até mesmo alguns processos, né, algumas doenças abióticas provocam injúrias nas plantas. A fitotoxidez pode provocar uma injúria, que é um processo momentâneo, que tem a ver com a aplicação incorreta de um produto, ou então aplicar no momento. Se você aplica meio-dia um fungicida, um inseticida, a água evapora e a molécula causa queima da folha. E aí você vai ter uma injúria no tecido. Então, além disso, vocês podem ter outros exemplos de irritações momentâneas, como descarga elétrica de chuvas. Existem, quando você vê, eu descobri isso num compêndio, né, compêndio americano de doenças de plantas. Você tinha lá foto, né, qual é o sintoma? Carga elétrica, raio, né? Então, você tem uma reboleira dentro da área de soja provocada por descarga elétrica. A geada, eu acho tão engraçado a geada, falar de geada para vocês, que não é uma coisa muito comum, né? Geada é o orvalho da manhã, o orvalho da água, né? Que tem um molhamento foliar na superfície das folhas durante a noite. A temperatura noturna, ela vai para abaixo de zero, e aí esse orvalho, ele congela. E isso vai provocar, né, um problema muito sério nas plantas, né, dissolução do tecido, queima da folha, e que vocês vão achar que é uma doença biótica, e na verdade é provocada por geada. E eu sou do Sul, né, sou do Paraná, então isso é uma coisa que a gente sempre viveu e sempre a gente percebia isso anualmente, né. Não via neve, como a gente vê nos Estados Unidos, né, mas via a reação de geada, essa queda, né, aqui nessa região de Minas, né, produtora de café, café se dá muito bem em regiões frias, então em locais com altitudes muito elevadas, vocês vão encontrar presença de geada. Em 1975, a queda do declínio do café no Brasil foi devido à geada, então a perda de café, ela ocorreu devido a isso.
Danos provocados por lagartas também são exemplos de irritações momentâneas, tá? Então, entendo, irritação contínua, doença de planta, irritação momentânea, pragas e outros, né, alguns agentes abióticos também podem estarem categorizados com essas irritações momentâneas. E lembrando que irritação em planta vão desencadear sintomas e que vão ter reflexos na perda de produtividade, perda de produção. A planta vai deixar de produzir a partir desses agentes, a partir do momento que esses agentes estão atuando sobre a planta. Então, se não tiver isso, né, qual é a tarefa de vocês, futuros engenheiros agrônomos? Tentarem criar barreiras, impedimentos para que esses agentes bióticos, esses agentes abióticos, essas irritações contínuas, eu falando aqui, vou falar muito sobre irritação contínua, né? O professor já começou irritado aqui, né, na aula, né, com uma irritação contínua, que você já conhece, que já está no meu sangue. E uma irritação momentânea, vocês vão estudar lá na entomologia, né, junto com as pragas, que tem a ver, que é um termo muito utilizado lá para os insetos. É claro que pode ter alguns tipos de insetos que pode ter uma ação, um dano contínuo também. Deixa eu ver aqui. E a gente sabe que as plantas executam processos fisiológicos extremamente importantes, e vocês estudam dentro da disciplina de fisiologia vegetal, como as trocas gasosas, né, que representam processos metabólicos importantes que estão dentro da amplitude das trocas gasosas. A transpiração, que é perda de água na forma de vapor. Então, em dias muito quentes, a água da planta, ela joga o vapor para o ambiente, né? A água vai para formar as nuvens, e imediatamente o sistema radicular absorve a água para manter a folha túrgida, né? E é por isso que a gente precisa, eu considero que se for falar pragas, doenças, plantas daninhas, nutrientes, água está em primeiro lugar na lista de necessidades de um vegetal. Água está em primeiro lugar no olhar que o agrônomo tem que estar para essa planta, né? Uma planta sem água, uma planta suporta menos tempo sem água do que a questão do tempo para nutriente, do que a questão do tempo formas de controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Uma planta suporta muitos patógenos, uma planta suporta muitas pragas, uma planta pode suportar competição com plantas daninhas, mas falta d'água, a partir do momento que ela fugiu do ponto de murcha permanente, acabou. Ela vai morrer. O segundo processo metabólico é a respiração, que é essa entrada de oxigênio para dentro do tecido das células, até a raiz respira, até o grão respira. Qualquer célula dessa planta, célula viva, precisa desse oxigênio, precisa da quebra do açúcar, a glicólise, passar pela cadeia transportadora de elétrons, né, para a formação de ATP. Então, e isso tem muito a ver com o processo de energia, com o processo de crescimento celular, com o processo metabólico, né, dessa planta. Então, respiração é outro processo importante. Então, transpiração, respiração e fotossíntese, né, que é outra reação importante, que é a questão da entrada do CO2 agora, né, se o CO2, que é um produto da respiração, que é jogado para fora, ao mesmo tempo a planta tem um balanço que ela pode introduzir esse carbono para a composição de moléculas de açúcar que vão ser utilizadas para a respiração. E aí as doenças de plantas vão trabalhar, então, da mesma forma que você tem micróbios que são responsáveis por causar problemas no desenvolvimento dessa planta, esses micróbios que são tão pequenos, eles também vão ter funções, vão ter interações também nanométricas, né? Então, vão ter relações a ponto de interferir em processos minúsculos. E esses processos fisiológicos que eu dei como exemplo, 3 processos importantes. É claro que lá na fisiologia vocês estudam a absorção de plantas, fixação de amido, né? Acúmulo de reserva em frutos, translocação de fotoassimilados,
lá na fisiologia vegetal. E aqui vocês vão ter patógenos que vão interferir no sistema radicular, né, e na absorção de água e fotoassimilados, então patógenos que vão provocar morte. Ontem eu estava falando sobre uma doença numa cultura e tinha um patógeno que só provocava queima na ponta das raízes da planta. Muito interessante, me chamou a atenção agora. Então vocês vão ter patógenos que vão, como aqui, essa parte do solo, entre a parte aérea e o sistema radicular, ela aquece e esfria várias vezes, isso provoca um certo distúrbio na região do colo, e aí patógenos, fungos, em que o inóculo é o solo, vai provocar um grupo de doenças que a gente chama de doenças do colo, que são muito importantes. Então, doenças radiculares, doenças do colo. Depois, um terceiro grupo de doenças que vai afetar um processo fisiológico, que é a absorção de água e fotoassimilados, da mesma forma que a raiz absorve e leva água e fotoassimilados para os órgãos e mantém essa folha túrgida, ela também leva fotoassimilados, né, produtos produzidos, né, que açúcares produzidos pelas folhas para o sistema radicular. Se essa planta tem um sistema radicular que acumula reserva, olha a importância que isso tem. Então, a obstrução, né, desse vaso condutor, isso é um problema muito sério, que é o que acontece com o enfesamento do milho. E isso vai ter uma consequência de seca da folha, de, às vezes, produção de um fotoassimilado, de um pigmento que vai ficar avermelhado, enfesamento vermelho, tá? Então, patógenos que a gente vai encontrar, viroses, a gente encontra bactérias, procariotos, né, que vão obstruir o vaso condutor. E aqui um grande grupo de doenças que vão afetar o principal órgão, né, produtor de energia para a planta, né, que são doenças que afetam as folhas. E se afetou a folha, vai prejudicar os 3 processos metabólicos que eu acabei de dizer, essenciais: fotossíntese, respiração e transpiração. E se afetou a fotossíntese, indiretamente a gente vai ter uma consequência de quebra de número de frutos, de tamanho de frutos, de acúmulo de compostos essenciais, que vocês, agrônomos, são responsáveis por estabelecer um momento de vigilância para o processo produtivo. Tá? Então, patógenos que afetam folhas mais baixeiras, né, folhas mais velhas, patógenos que afetam folhas brotos, folhas mais jovens, né, e que vão ter uma relação, né, de doença. Então, aqui nessa ilustração mostram a doença, e nessa ilustração aqui mostra, né, a parte sadia, né, e os processos fisiológicos que eu acabei de falar para vocês. Hormônios que são sintetizados em brotos, que vão estimular, que vão conduzir o crescimento, né, desse vegetal. Então, isso é muito importante para a gente entender como que ocorre, né, essa questão de interação planta-patógeno. É isso. Interação desse micro-organismo fitopatogênico vai ter consequências, e essas consequências são esses distúrbios nos processos produtivos, onde a gente vai tentar criar uma barreira. E quando a gente fala de doença, já que a gente falou, né, doença fruto da interação de um patógeno, e que isso e que ele vai provocar, quebrar um estado de normalidade, e que vai provocar uma irritação contínua no vegetal, ele vai ter tipos de sintomas. E esse sintoma é uma forma de você ver que a planta não está adequada, não está no seu estado normal. Então, enxergar, vasculhar esse sistema radicular, arrancar, pegar, né, tarefas que o agrônomo faz para tentar destrinchar se uma planta está ou não com problemas. Às vezes a gente não consegue se a gente não tocar na planta. Então a gente tem a tarefa, quando a gente arranca a planta, olhar o sistema radicular, com o canivete, dissecar esse sistema radicular e observar no miolo desse canivete, dessa raiz, se a gente encontra escurecimento vascular, ver se essas raízes secundárias, terciárias, estão escurecidas. Isso é um sintoma, isso é um problema. Então, eu vou detectar se existe alguma coisa que está afetando o meu sistema radicular. E da mesma forma,
eu preciso, no momento que vocês, agrônomos, forem inspecionar uma lavoura, olhar no sistema radicular, olhar no sistema da parte aérea, cortar o caule, olhar como que está esse caule, se ele está sadio, olhar toda a arquitetura e formação da parte aérea de folha, observar se está tendo abortamento de frutos, abortamento de flores, olhar o desenvolvimento, se a planta está expressando dentro do seu estágio fenológico o seu crescimento de uma maneira adequada, se ela tem algumas lesões ou não. E isso, essa inspeção representa o que a gente chama de sintoma. E é claro que, nesse processo de investigação, vocês vão atribuir se são doenças, se são pragas, se são plantas daninhas. Se você vê uma lavoura toda cercada por plantas daninhas, você indubitavelmente vai chegar à conclusão que existe ali uma competição por sítios, por nutrientes, em que, como uma planta daninha muito agressiva, vai absorver todos os nutrientes que estão próximos da planta cultivada, e a planta cultivada logo não vai ter essa capacidade de competir. Lá em melhoramento, vocês aprendem sobre isso. Uma planta, né, já imaginou se as plantas cultivadas fossem tão selvagens quanto plantas daninhas? Já imaginou se a Leandra, se a Jennifer, se o João Gabriel, no futuro forem pesquisadores e criarem uma soja em que seja extremamente selvagem a ponto de não expressar nenhum sintoma de competição com plantas daninhas? E aí você vê uma soja que foi criada pela Jennifer, pela Leandra, pelo João Gabriel, que cresce e não precisa aplicar herbicida. Olha a quantidade de dinheiro, a contribuição para o agronegócio que a Leandra, a Jennifer, o João Gabriel iam fazer, né? Então, são coisas que envolvem inovação, que envolvem, né, algum tipo de incorporação dentro do sistema. É claro que hoje não existe por uma série de razões que eu não vou nem discutir aqui, né? O processo de melhoramento, ele envolve essa perda de genes de resistência, né? E que cada planta se comporta de uma maneira diferente. Mas por que a gente não pode... Os grandes legados da humanidade surgiram de ideias que, para uma grande maioria, eram absurdos, que ninguém achava que era possível encontrar. Vai que João, Jennifer e Leandra consigam satisfazer isso. Então, quando a gente é jovem, essas ideias absurdas de inovação, elas não tenham tantas barreiras, sejam mais fáceis de serem construídas quando se torna mais velho. Outro fator que tem é a questão do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem mais possibilidades de levar a sua mente para tentar também achar soluções que a gente vai encontrar no campo. E soluções... ontem eu estava dando a palestra e falei uma coisa que eu me dei conta no momento que eu estava falando, era que muitos dos problemas que eu via ligados à parte de fitossanidade, ligados à parte de fitopatologia, eu me dei conta a partir das inspeções, das avaliações que eu fazia no campo, que eu olhava as plantas no campo, que de maneira que associando aos estudos que eu fiz ligado à área, né, que estavam nos livros. Então é importante olhar e enxergar as coisas com um estado de atenção. Voltando aqui, então, os sintomas é isso. Então vocês vão ver aqui um superbrotamento, que é um sintoma de vassoura de bruxa, agente causal Crinipélis perniciosa, apodrecimento aqui do fruto, né, um outro tipo de sintoma que vocês vão encontrar aqui em cacaueiro, e aqui o ramo de cacaueiro com a presença de sinais, né, provocados por Crinipélis perniciosa, que é o basidiocarpo, né, ele é um basidiomiceto, um basidiocarpo que vai caracterizar o nome que a gente dá aqui, né, de uma segunda nomenclatura para caracterizar a doença, que são sinais, que o próprio patógeno, ele vai produzir essas estruturas e que às vezes a gente consegue olhar no campo. Então, o que eu gostaria muito, né, falando sobre essas questões práticas de campo, de detecção de sintomas e sinais,
é descobrir esse pó amarelado que a gente vê das ferrugens, descobrir essa estrutura acinzentada que a gente vê das cercosporioses, e para isso a gente tem lá a história das lupinhas, tá? Essas lupinhas que o Mercado Livre tem para vender, esse aqui é um tipo de lupinha que tem luz, tá? Tem lâmpada. Uma segunda lupinha, essa aqui, que a gente compra nessas óticas, lojas, ou então até mesmo no Mercado Livre. Essa aqui dá um aumento de 8 vezes, em que permite eu olhar os sinais das doenças de plantas na folha. Então, às vezes, os alunos não sabem utilizar, às vezes a gente bota a lupa no olho e traz o material para próximo do olho, quase que a gente cheira o material. E a gente faz essa tarefa, a gente não tira do olho, a lupa põe no olho e a gente enxerga. Então, existem essas várias categorias, às vezes nos dias de campo a gente ganha essas lupinhas, deve ser 8, 10 reais, ela é bem baratinha. E aqui nós temos também agora uma que a gente bota no celular, que a gente bota a folha, bota na lente, né? E aí a gente também, é quase a mesma percepção da lupa. A gente bota em cima a folha, né, o material próximo daqui, e aí a diferença é que eu posso fazer o filme, eu posso tirar foto desses sinais. Então, se vocês forem mandar para alguém, para mim, eu sempre recebo de alunos fotos, para mim o melhor presente que eu possa ter é mandar o aluno me mandar foto de doenças de plantas. Aonde tiver no mundo, encontrar uma foto de doenças de plantas e me enviar, é o melhor presente que eu posso imaginar, que eu possa ganhar de um aluno. Então, já saiba que no primeiro dia de aula, quer me dar coisas, manda foto de doenças de plantas, eu sempre vou ficar muito feliz, sempre vou gostar. E aí você pode tirar foto macroscópica, e hoje em dia essas fotos aqui são muito boas também, dos sinais, das estruturas do fungo. E se tem a estrutura do fungo, você matou a charada que se trata de uma doença biótica, tá? Doença biótica, existe presença de sinais. Doença abiótica, não tem presença de sinais. Então, vai vasculhar. Usando essas lupas, são métodos de diagnose. Vocês não são médicos de plantas? Para mim, hoje, nesse exato momento, eu estou passando um certificado de que vocês são médicos de plantas. Só que um médico de planta em construção. Eu também sou um médico de planta em construção. Porque olha a quantidade de problemas que existe no mundo, quantidade de doenças que elas vão aparecer e que nem todas eu conheço. E aí a minha estratégia sempre foi essa. Sempre ir em busca e olhar as coisas. Desde uma planta daninha, eu nunca ignorei planta nenhuma e sempre olhar coisas que são extremamente, que eu vejo ao meu redor. E volta e meia, esses dias eu encontrei uma doença, um fungo que eu nunca tinha visto antes. Eu até coloquei no meu Instagram, no Stories, às vezes eu ponho lá. Mas como uma tarefa de um exercício de olhar de uma maneira leve, né? A paixão por uma área do conhecimento é uma forma que você diz para o teu cérebro de olhar de uma maneira leve, que aquilo não é um trabalho e que aquilo faz parte da sua natureza, de algo que você gosta de fazer. Existem coisas que eu tenho facilidade, coisas que eu tenho dificuldade. A própria fitopatologia dentro da agronomia não era algo fácil, mas o fator humano das pessoas que estavam dentro do departamento me ajudaram a tornar de uma maneira fácil. Por exemplo, eu tinha muita facilidade com insetos. Eu me lembro de muitas coisas de entomologia quando eu fiz. Estudei muito, me identifiquei muito com a entomologia. Eu bati na porta do departamento lá na universidade, eu estudei em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e quando eu fazia a graduação, eu tentei trabalhar com insetos, mas daí, né, nunca deram bola para mim, né? Eu fui pedir espaço para poder trabalhar, e não aconteceu. E aí a coisa aconteceu em cima de fitopatologia. E aí eu me identifiquei com aquilo, com pessoas que me estenderam a mão e me ensinaram coisas. Tanto é que eu, até hoje, as pessoas que trabalham comigo, eu sempre tento fazer o mesmo desdobramento e mostrar o mesmo valor para a área, como foram essas pessoas que deram para mim. Tanto é que eu tenho muitos alunos meus que fizeram mestrado, que fizeram doutorado, que tem um pouco a ver de mostrar essa paixão, né,
se permitir essa paixão. Se você se apaixona, vão lá, toma um gole de cerveja na beira de um bar e se apaixona facilmente pelo primeiro que vê lá, né? Ou numa festa. A festa não faz mais parte da vida de vocês nesse 1 ano e meio. Mas né, agora era para estar tendo uma festa, né, gente? O pessoal do calor que está chegando agora, como é que é? As festas de boas-vindas, né? Que vocês sempre fazem. É o quinto período, não, é o terceiro período que faz a festa, né? Se você se apaixona fácil por qualquer um que joga lá meia dúzia de palavras aí no seu ouvidinho, quem dirá por que você não se apaixona por agricultura, por fitopatologia, por entomologia, por planta daninha, por proteção de plantas? Então, e isso ajuda você a tomar decisões profissionais. Isso ajuda você a ter foco, te ajuda a estudar com profundidade, que eu falei um pouquinho ali no início, que é muito importante. Então, alguns sinais eu consigo ver a olho nu, outros sinais é um pouquinho mais difícil, eu preciso de um microscópio. Às vezes eu consigo ver a anasaca, que é o caso do cancro cítrico, né, que é uma doença bacteriana, e outros eu preciso de um microscópio eletrônico, que é essa imagem aqui de transmissão, tá? É um MET, é onde eu vou ver as partículas alongadas desse vírus, Cucumber mosaic varius, o mosaico da abobrinha, que são sinais que auxiliam nesse processo de identificação. Então, alguns eu preciso de métodos diagnósticos para poder identificar esses sinais na planta. E agora, né, também isso é pauta de toda a aula, né, claro que vai ter uma aula que eu vou expandir esse triângulo, mas sem dúvida alguma, a doença, a quantidade de doença, né, doença é fruto, é esse triângulo, né, o que essa ilustração representa bem, né, e todas as minhas falas, toda vez que eu vou falar de doenças de planta, eu sempre vou falar inicialmente desse triângulo. Então, quando você vê esses sintomas, esses sinais que eu acabei de apontar, essa irritação contínua de doença de planta, isso é fruto da interação. Grave, ponha na sua cabeça, Tiago Souza, Lorival, tá? Bota na sua cabeça, Amanda, é fruto da interação de um patógeno, ou seja, de um fitopatógeno, que, né, um micro-organismo que infecta a planta, com um ambiente que seja favorável, com uma planta que seja suscetível. Então, se você não tiver uma planta suscetível, não tem doença. Se você não tiver um ambiente favorável, não tem doença. Se você não tiver um fitopatógeno que seja capaz de causar doença. Existem isolados de Phacopsora pachyriae, agente causal da ferrugem asiática, que não causa doença na planta. Ele é avirulento, ou não patogênico. Então, ele não causa doença. Então, se um desses componentes, se dois desses componentes, basta um desses pilares não interagirem entre si, eu não vou ter quantidade de doença nenhuma. É claro que se eu tenho um ambiente mais favorável possível, o patógeno mais agressivo possível e o hospedeiro mais suscetível possível, eu vou ter uma quantidade máxima de doenças sendo expressa no campo. É claro que vocês, né, o Carlos, o Daniel, o Eric, o Fabrício, quando eles forem agrônomos, eles vão pensar como? No sentido contrário, eles sabem que doença é fruto dessa interação, então eu vou tornar um ambiente desfavorável, eu vou vou fazer o possível e o impossível para esse patógeno não entrar na minha lavoura, e eu vou selecionar dentro do catálogo de cultivares a cultivar mais resistente, e se for possível, vou encontrar a cultivar imune, para não ocorrer a doença. Isso é doença. Isso, toda entrevista de emprego, alguém vai querer colocar para vocês, falar esse diálogo e entender que essa interação é a grande explicação, e o processo de tomar decisão para controle dessas doenças, ele envolve essa questão desses três componentes. Doença, fruto da interação, ambiente, planta, fitopatógeno, tá? Ontem eu falei sobre uma doença bacteriana, por exemplo, e ela, em períodos que são secos, você vê muito poucas doenças bacterianas. Por quê? Porque o ambiente não tem a água livre na superfície, que vai favorecer a bactéria. Eu estava falando de doenças do café, eu dei uma palestra, vou colocar no meu canal, aliás, todas as aulas de fito, eu sempre deixo lá,
todas as outras aulas e palestras, etc. Então, ontem eu dei 2 palestras, uma aula muito boa, eu recomendo, tudo sobre doenças de café e doenças do feijão. Eu dei uma palestra na UNB. Ficou bem interessante. Eu vou deixar lá no canal Fitopatologia 1. Eu sempre coloco nesse mesmo canal o vídeo. Fazendo jabá aqui, né? Tô bem blogueirinho aqui, né? Para vocês. Então, essa interação, ela é interessante para entender e refletir sobre como cortar essa interação para a formação desse triângulo no campo. Então, doença é essa interação que é extremamente importante, tá? Outro ponto importante, né, são os conceitos de parasita e patogenicidade, né, que tem a ver com esse processo de interação. Então, parasita, o organismo, né, ele obtém parte do seu alimento, ou todo, né, desse alimento, às custas do hospedeiro. Ou seja, a partir do momento que o fungo se conecta na planta, ele absorve esses nutrientes e o fungo ele não dá nada em troca. Ao contrário do que a gente vê das relações das micorrizas com as raízes das plantas, ao contrário do que vocês viram em microagrícola, né, das bactérias diazotróficas associadas às raízes, que fixam nitrogênio, né, nas raízes de muitas plantas. Então, um parasita é unilateral, né, igual vocês têm muitas relações unilaterais de parasitismo, não tem? Né? Eu aposto que a Jussara, o Matheus, o Maico, o Paulo, tem algumas relações de parasitismo na vida de vocês, de pessoas que só lhe acessam para lhe pedir coisas, né? E nunca dão nada em troca para vocês. Então, isso também cabe esse conceito aqui dentro de doenças de plantas. E é claro que esse organismo parasitário dessa planta, o nome dado desse processo, dessa interação com a planta, né, dessa relação, né, que eu falei que a Tiffany pode ter, que o Tiago, que o Renato pode ter, sempre todo mundo tem um parasita na sua família, na sua vida, um amigo parasita, né, que fica sempre sugando, né, sempre obtendo parte ou todo parte dos seus interesses, né, do seu alimento, às custas de você, que seria o hospedeiro, né? Esse nome dessa relação, desse organismo, é chamado de patogenicidade. E é claro que essa patogenicidade é uma habilidade que esse parasita tem. Nem todos têm, né? Pode ser que o Paulo, a Tiffany, o Tiago não sejam pessoas que tenham uma relação inversa, não sejam pessoas que façam isso com outras pessoas, né? Que parasitem outras pessoas. Ou seja, não tem essa habilidade. Então, são pessoas que sempre estão dispostas a ajudar, vamos imaginar assim. Então, é uma habilidade que precisa ter. O patógeno precisa evoluir para ter essa habilidade de parasitismo, e logo essa habilidade ela vai interferir em funções normais da planta e causar a doença. É claro, eu já falei para vocês, doença vai ser representada por esses sintomas que eu apontei para vocês. Tá ok? Então, entenderam o que é parasita e patogenicidade, né? Então, parasita é essa obtenção, essa relação unilateral de obtenção de alimento a partir do hospedeiro. E patogenicidade é a habilidade, né? Alguns de vocês devem ter algumas habilidades específicas. Alguns sabem tocar violão, alguns sabem fazer trabalhos de marcenaria, alguns sabem trabalhar com eletricidade, alguns sabem mexer com construção civil, com agricultura, né? Habilidade de mexer com a terra. Aqui, a patogenicidade é essa habilidade que esse parasita tem de interferir em funções e provocar doença de planta, tá? Não esqueçam disso, isso vai cair nos VOFs da vida, nas questões que eu vou colocar para vocês lá nesse primeiro módulo, tá? E aí a gente vem com agora um grande dilema, uma grande questão, que é se todo patógeno é parasita, né? Esse organismo que obtém parte ou todo o seu alimento, né? Todo patógeno é parasita e todo parasita é patógeno, ele é patogênico, né? Nem sempre isso acontece.
Então, o caso aqui, para poder quebrar essa regrinha, né? Então, a gente sabe que uma relação de parasitismo é um elemento importante para ocorrer uma doença. Então, um organismo se evoluiu para causar doença numa planta. A gente aprendeu isso. Então, o micróbio é fitopatógeno ou patógeno, né? A partir do momento que ele evoluiu para causar doença de planta. Então, existem organismos que são patogênicos, mas que não causam doença. Existem organismos que nem todo patógeno que a gente encontra na natureza, ele é parasita, ou seja, ele se conecta, ele infecta no tecido da planta, que é o caso da fumagina, que é o caso do carvão, do falso carvão da soja. São exemplos de fungos que, conceitualmente, eles não penetram no tecido da planta e não absorvem nutrientes, né? Não obtêm parte do seu alimento da planta. Lembrando que a fumagina, o alimento para o fungo que causa a fumagina, são os exudatos dos insetos que ficam sobre a folha da planta hospedeira, nesse caso aqui, citros. Então, o alimento dele é o exudato da cochonilha, o exudato do pulgão que joga na superfície. E o fungo se prolifera na superfície da planta. E aí vocês poderiam perguntar, mas como que ele é um patógeno da planta, professor? Como que fumagina é um patógeno da planta? Ele vai ser um patógeno porque ele vai ter um efeito indireto de obstrução de radiação solar. Então vai ter uma massa de fungo sobre a superfície da folha que vai impedir com que a folha desenvolva a fotossíntese no seu melhor estado. Então, por isso que nem todo patógeno é parasita. Então, a fumagina acaba sendo um patógeno sem ser parasita, quebrando um pouquinho essa regra, né? Uma exceção. Então, ele não infecta o tecido, não obtém alimento a partir da folha da planta, mas ele vai prejudicar a fotossíntese da planta, porque ele vai recobrir a superfície da folha. Entenderam? Todo patógeno é parasita? Não. A resposta é não. Por quê? Porque fumagina, ele não infecta o tecido da planta, mas ele vai formar uma camada de micélio fúngico que vai prejudicar a fotossíntese da planta. Então, prejudicou a fotossíntese, é um sintoma, a folha vai ficar clorótica. Se você raspar o fungo, vai ficar clorótica. Tá bom? E aí, todo parasita é patogênico? Né? Nem todo, né? Então, existem alguns organismos que são parasitários, que parasitam o tecido da planta, mas não são patogênicos. Por quê? Daquele conceito que eu falei para vocês. Existe troca mútua. Ele infecta, mas dá algo em troca. E com quem que isso acontece? Aí eu puxo lá o conhecimento que vocês tiveram lá em microagrícola. O caso das micorrizas, o caso das bactérias diazotróficas ou rizóbio, que associações com leguminosas, os nódulos que vocês vão encontrar. Não só o rizóbio, existem várias categorias de bactérias, em vários outros grupos de famílias botânicas que fixam nitrogênio. Gramíneas, existem bactérias que fixam nitrogênio também. Então, elas penetram, elas parasitam. Só que existe uma troca ali, ó, existe uma troca mútua, né? Felizmente, na nossa vida, a gente tem menores relações parasitárias, né? A grande maioria, eu espero, pelo menos vocês, senão vocês estão se afundando em interações tóxicas, né? Então, você tem que ter interações dessas, no caso daqui das micorrizas, no caso aqui do rizóbio, das bactérias diazotróficas, são essas interações que vocês devem ter, que são saudáveis, porque vocês vão ter trocas mútuas. No momento que você fornece uma habilidade, né? A Tiffany fornece uma habilidade para o Pedro, em troca o Pedro fornece uma outra habilidade de conhecimento para a Tiffany, né? E assim por diante. Então, isso seria uma relação. Mas voltando ao assunto aqui, todo parasita é patogênico? Também não, né? Então, existem alguns parasitas de plantas que não provocam uma doença, que não provocam um distúrbio. Muito pelo contrário. Se uma bactéria parasitando a raiz de uma planta, eu não preciso gastar dinheiro com nitrogênio em soja, né? Feijão não, mas soja sim. Soja eu posso substituir não preciso gastar dinheiro com adubação nitrogenada, porque a bactéria vai fazer o papel de fornecer nitrogênio, que é muito importante para o desenvolvimento da planta de soja. Tá ok?
Entenderam isso? Professor, Oi. nesse caso aí, por exemplo, da micoriza, ela se enquadra no termo de irritação contínua ou não? Não tem irritação. Não é irritação, né? Nesse caso. Aí ela fica se enquadrando no não contínua, então, né? Na verdade, é uma Não infecção. irritação, né, aliás. Não tem não irritação, isso. Irritação é porque vai provocar algum tipo de distúrbio, Tiago. É mais ou menos o conceito que você deveria, que eu queria passar para vocês, tá? Nesse caso, ele vai fazer bem, né? Irritação são essas interações que provocam algum tipo. Não tem aí com vocês, na vida de vocês? Tem alguns que às vezes provocam uma irritação de um dia, ou de alguns segundos, né? Eu mesmo posso ter provocado irritação em vocês. Uma irritação momentânea. Alguns pode ser que eu tenha uma irritação contínua, né? Alguns aí, talvez até o final, vocês possam ficar com ódio de mim, tremendo, por causa de alguma coisa que eu falei, né? Uma irritação infinita, né? Extra contínua. Mais ou menos isso, tá? Tá quase acabando, tá? Aqui sobre história e epidemias famosas, é importante que a gente entenda, né, que existem algumas referências mais antigas que desde a Bíblia, né, existem muitas passagens da Bíblia desde 750 a.C., que relatava a presença de doenças nos campos produtores. Vocês sabem que quando surgiu a agricultura surgiu a partir do momento que as pessoas começaram a se aglomerar. Então, o homem das cavernas tinha uma vida nômade, extrativista, que viviam nos campos, sempre indo até onde existia, acabava o alimento no local, eles mudavam de um local, e eles começaram a achar naqueles espaços sementes e começaram a plantar. E no momento que eles plantavam, eles começaram a perceber, eles não tinham noção nenhuma, isso foi uma coisa do século XIX, de 1800 para cá, que a gente teve a noção que existiam micróbios associados a plantas que provocavam doenças. Antes disso, o que as pessoas pensavam? Que era um castigo de Deus, que era uma ideia fatalista, que era o demônio que estava castigando, né? Se o Tiago, se a Leandra, o que mais? Já falou, Fabrício, Tiffany, Wendel, se eles vivessem antes, né, nesse período, antes de Cristo, né, antes da organização do homem em sociedades, em civilizações, eles iam ter que buscar os seus alimentos e iam pensar que todos os problemas, ou então até mesmo quando no ato inicial do surgimento da agricultura, eles iam imaginar que era uma resposta do demônio, né? De Deus. A gente chama isso de uma ideia fatalista. Que até hoje a gente tem um pouco dessa herança. Quando as coisas ruins acontecem conosco, a gente sempre tem uma atribuição de que foi o demônio, ou que foi algo que a gente não tem explicação, né? E isso é uma ideia desses vários milênios que a gente viveu, em que achava que tudo que não tinha explicação, era uma lavoura morreu, foi por causa de um castigo. Tanto é que animais faziam nessas épocas sacrifícios de animais para tentar satisfazer os deuses e as lavouras não serem destruídas pelas doenças e pelas pragas, né? Enfim. Exemplos de passagens bíblicas que nós temos, eu vos feri com vento abrasador e com ferrugem a multidão de vossas hortas e vossas vinhas. Os vossos olivais, e aos vossos figueirais comeu a lagarta, e vós não voltastes para mim, diz o Senhor. Amós 4, capítulo 4, versículo 9. Aqui, a ferrugem do trigo e dos cereais também foi citado pelos romanos, e existe um castigo que era empregado por um casal de deuses, Rúbigo e Rúbigos, Rúbigo feminino, Rúbigos masculino, e era justamente o que eu acabei de falar, né? Na Rubigália se faziam sacrifícios de animais
como oferenda, né, aos deuses para a obtenção de proteção das suas lavouras. Eram ações que eram feitas nesse período. O toxemia, né, são alguns insetos, quando atacam plantas, eles colocam substâncias, compostos, enzimas, metabólitos, que provocam reações de morte das células. E aí desencadeiam situações como manchas foliares. Então, ele fez a picada e provocou uma lesão, e que isso provoca, às vezes, uma dúvida. Você acha que é um fitopatógeno, mas foi uma reação de toxemia provocada por esses insetos. Então, alguns eles têm essas relações. Alguns provocam, ao invés de toxemia, eles induzem uma reação de formação de galhas. A gente chama de insetos galhadores. E aí você tem lá no miolo desses insetos, você já deve ter visto isso em mandioca, a formação dessas galhas no tecido das plantas, tá? Eu estou vendo aqui, eu tenho uma outra aula de importância, né, de histórico. Eu vou dar uma pausa nessa aula, eu vou deixar para o encontro 2 a parte de história, né, vou continuar, vou dar só esse enunciado e vou terminar a aula de hoje nesse ponto. Eu vou deixar para falar exclusivamente sobre história e importância na próxima aula. Pode falar, Fabrício. Então, só uma dúvida. Então, no caso, para ser considerado uma doença biótica, tem que ter o patógeno tendo interação contínua com a planta, porque, por exemplo, o inseto injetou como se fosse uma toxina, né? Eu pensei que seria uma doença biótica por ter sido um tipo de vida. Muito bom essa pergunta. Mas a questão é que ele não vai progredir, né? Porque quando se você for ver uma doença, ele, por exemplo, no caso de um inseto, ele picou, foi embora. E a extensão da lesão morta, ela ficou ali, entendeu? Ele não vai progredir. É uma questão de quebra de conceito que você está colocando, né? Então, porque uma doença, naturalmente, é claro que algumas elas vão, como eu falei das cercosporioses, elas vão ter extensões, elas vão desenvolver o seu ciclo, vão infectar, vão colonizar, vão reproduzir, vão produzir mais esporos. Só que no caso de uma fototoxemia, ela não vai ter nenhuma... Pensando na lesão por si só, ela não vai fazer com que haja a produção de outras lesões, que é o que acontece com patógenos que infectam plantas. Eles sempre vão produzir mais inóculo, ou esse inóculo vai ficar sobrevivendo, ou esse inóculo ele vai se multiplicar na mesma estação de cultivo. Então, uma folha infectada, ela vai reproduzir no ciclo de desenvolvimento, dependendo do patógeno, é claro, e vai produzir mais lesões na mesma planta, ou em folhas da mesma planta, ou em folhas vizinhas de outras plantas. Esse é um processo. Então, esse é um padrão que vai fazer com que vocês consigam separar o que é uma doença infecciosa para uma doença não infecciosa, né? Não causada por um agente microbiano. Os patógenos, né, os micro-organismos, eles têm essa ação de colonizar. O que é essa colonizar? É uma outra aula que eu vou passar para vocês. Assim que o esporo cai na folha, ele penetra o tecido, provoca um sintoma, e aí ele vai progredir dentro do tecido e avançar em etapas que envolvem a multiplicação, ocupar mais células daquela área que ele infectou, né? Às vezes a planta também provoca barreiras, que são as reações de resistência. Se ele não consegue avançar mais, ele começa a reproduzir, ou fazer isso simultaneamente, e quando ele reproduzir, ele exterioriza esses propágulos, e essa exteriorização desses propágulos são os sinais que eu falei para vocês lá. É uma forma, os sinais que vocês podem visualizar com as lupinhas que a gente tem, lupinha de bolso, ou os microscópios, as ações de diagnóstico que eu falei para vocês no início, né, que eu coloquei lá no módulo para vocês entenderem sobre diagnóstico, tá? Não sei se eu fui claro, Fabrício, entendeu? Foi bem claro, sim, deu para entender
nítido. Obrigado, pessoal. Mais alguma coisa, pessoal? Então, mais alguma dúvida? Não, eu não estou em dúvida, não. Eu vou encerrar hoje, né? Vou parar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua na próxima quinta-feira. E não desenvolvam irritação contínua sobre mim, somente irritações momentâneas, tá? E na vida também, irritações momentâneas, às vezes, e é uma coisa que faz parte da natureza humana, a gente fica irritado com as coisas, né? A gente é um ser humano. Mas não levem, o que eu quero dizer é que não levem rancor, raiva, ódio para frente, né? Então, isso é uma coisa que às vezes faz parte do ser humano, mas não sejam igual às doenças de plantas que ficam eternamente num processo de irritação contínua, né, sobre o tecido, prejudicando o hospedeiro, né? Não podemos prejudicar o hospedeiro, né? Porque a gente sabe que aquilo que a gente faz, não sei o que é, mas ela volta para a gente, né? Se eu ficar num processo de irritação contínua, ela volta para mim, tudo de ruim que eu faço para alguém, cedo ou tarde ele volta, né? Todos nós temos alguma ou outra história, às vezes a gente nem sabe, mas tem a ver com os nossos